Você já parou para pensar por quê? Apesar de tanto esforço e dedicação, seu salário parece sempre se evaporar entre contas, boletos e pequenos prazeres que tornam o dia a dia mais suportável. Enquanto isso, existe um seleto grupo de pessoas que parece ter descoberto um atalho para a verdadeira riqueza. E não, elas não ficaram bilionárias apenas contando com a folha de pagamento. Estatísticas globais e brasileiras deixam clara essa realidade. 60% dos bilionários ao redor do mundo construíram sua fortuna como fundadores de negócios, criando empresas que o mercado valorizou e transformando ideias em produtos e serviços de alto impacto. 20% se tornaram ricos como gestores de investimentos, fazendo o dinheiro trabalhar por eles através de ações, renda fixa, fundos imobiliários e outras alocações estratégicas. 16% administram heranças que passaram de geração em geração, mantendo e expandindo legados familiares consolidados. 3% são personalidades do esporte, música ou entretenimento, que escalaram sua renda a partir de talentos únicos e contratos milionários. Menos de 1% dos verdadeiramente ricos alcançaram essa posição contando apenas com um contra-cheque mensal. E se você está se perguntando qual é o fio condutor que une esses perfis tão distintos, a resposta é mais simples do que você imagina. Posse estratégica. O empreendedor é dono da empresa que gera produtos e serviços. O investidor é dono dos ativos que multiplicam capital. O herdeiro é dono do legado construído ao longo de décadas. O artista é dono dos direitos sobre seu talento e sua imagem. Agora, reflita. O que você possui de fato hoje? Talvez uma conta corrente com valor instável. Talvez investimentos pequenos e dispersos, mas raramente uma base sólida capaz de gerar renda passiva consistente. Se a sua realidade financeira é ditada pelas datas de vencimento das contas e pela expectativa de receber o próximo salário, você está, involuntariamente, refém de um sistema que premia quem detém ativos e propriedades. Mas a boa notícia é que essa armadilha pode ser revertida. Basta adotar uma metodologia clara, prática e sistemática que, independentemente de quanto você ganha, vai direcionar cada centavo para onde realmente importa. Essa metodologia é a regra 20-10-60-10, uma estrutura de alocação de renda que vamos destrinchar nos próximos capítulos. 20% acelerador patrimonial, 10% escudo financeiro, 60% núcleo essencial, 10% vitalidade financeira. Nos próximos minutos, você vai entender não apenas o porquê de cada porcentagem, mas também o como colocar tudo em prática imediatamente. Prepare-se para quebrar paradigmas, abandonar crenças limitantes e dar os primeiros passos rumo à verdadeira liberdade financeira. Você já percebeu que depender apenas do salário é caminhar na esteira financeira, sem sair do lugar? Para entender o jogo que os verdadeiros ricos jogam, basta olhar quem faz parte desse seleto grupo. Primeiro, aos empreendedores, responsáveis por cerca de 60% da riqueza global. São pessoas que enxergaram lacunas no mercado, criaram soluções inovadoras e escalaram seus negócios até alcançar valorizações milionárias. Elas não vendem apenas produtos ou serviços, vendem transformação. E, ao manterem participação acionária relevante, colhem dividendos do crescimento exponencial de suas empresas. Em seguida, aproximadamente 20% dos mais abastados construíram sua fortuna como gestores de investimentos. Esses profissionais desenvolveram a habilidade de analisar riscos, diversificar carteira, e capturar oportunidades em diferentes cenários econômicos. Seja em bancos, fundos independentes ou plataformas digitais, eles desenharam processos repetíveis que fazem o dinheiro trabalhar por conta própria e mantêm disciplina para não se desviar da estratégia de longo prazo. Mais 16% vem de patrimônios familiares. Herdeiros que não só receberam bens e recursos, mas também investiram em governança, sucessão e expansão do legado recebido. Diferente da crença popular, simplesmente herdar não garante riqueza eterna. Sem uma gestão ativa e profissional, tudo pode se dissipar. Esses herdeiros bem-sucedidos aprenderam cedo a reinvestir, diversificar ativo, se manter uma visão estratégica que transcende gerações. Por fim,
Cerca de 3% dos grandes fortunados são artistas, atletas e personalidades do entretenimento. Camisas vendidas, contratos de patrocínio, direitos autorais e licenciamento de imagem geram fluxos de caixa que vão muito além da premiação em jogos ou cachês em palcos e estúdios. O talento único dessas pessoas se transforma em um ativo capaz de render frutos por décadas, desde que bem administrado. O ponto em comum entre esses diferentes perfis é a posse estratégica de algo que gera valor de forma autônoma. Empresas, ativos financeiros, legados familiares ou direitos intelectuais. Nenhum deles teve 100% de sua fortuna sustentada por um contra-cheque mensal. E isso explica por que, mesmo ganhando bem, quem só vive de salário raramente acumula patrimônio expressivo. Compreender esses perfis nos leva a uma pergunta fundamental: em qual desses caminhos você quer seguir? A boa notícia é que não é preciso nascer bilionário, ter talentos artísticos em comum ou fundar uma grande startup para começar a construir ativos. Existe um método sistemático que qualquer pessoa pode aplicar hoje mesmo, independentemente da renda. Destinar porcentagens fixas para acelerar seu patrimônio, proteger-se de imprevistos, cobrir o essencial e ainda garantir qualidade de vida. É esse método, a regra 20-10-60-10, que vamos explorar a seguir, mostrando passo a passo como realocar sua renda e dar os primeiros passos rumo à liberdade financeira de verdade. Você já entendeu por que depender apenas do contra-cheque te mantém preso em um ciclo sem fim. Agora, vamos conhecer a regra 20-10-60-10, um modelo simples e poderoso que vai te tirar dessa corrida de ratos. Em linhas gerais, a fórmula consiste em dividir sua renda líquida em 4 blocos, cada um com funções e objetivos distintos. 20% acelerador patrimonial. Destine 1/5 do que você ganha para a aquisição de ativos que tendem a se valorizar no longo prazo. Não estamos falando de gastar em supérfluos. Trata-se de realocar esse montante para instrumentos e investimentos que trabalham para você. Pense em produtos de renda fixa, fundos imobiliários, ações ou até mesmo em capacitação que gere retorno financeiro. O segredo aqui é a consistência. Quanto mais cedo e de forma regular esse percentual for aportado, maior o efeito dos juros compostos. 10% escudo financeiro. Imprevistos acontecem, acidentes, demissões, gastos médicos. Para que um baque inesperado não revire sua vida, construa uma reserva de emergência equivalente a, pelo menos, 6 meses das suas despesas essenciais. Esse montante deve ficar em aplicações de alta liquidez e baixo risco, como o Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. O objetivo não é rendimentos astronômicos, mas sim segurança imediata e tranquilidade para gerir crises. 60% núcleo essencial. Este é o coração do orçamento: moradia, alimentação, transporte, contas básicas e obrigações que garantem sua estrutura de vida. O desafio é manter esses gastos dentro de 60% da renda, negociando aluguéis, otimizando deslocamentos e praticando o teste dos 3 dias antes de qualquer compra não essencial. Ao dar limites claros a esse núcleo, você redireciona gastos supérfluos e impede que seu padrão de vida infle conforme seu salário sobe, um fenômeno conhecido como inflação de estilo de vida. 10% vitalidade financeira. Dedicar uma fatia para lazer, hobbies e bem-estar psicológico não é extravagância, é investimento em saúde mental e motivação. Crie um fundo de experiências e programe transferências automáticas para ele. Regras de ouro. Só utilize esse dinheiro no período vigente, priorize experiências em vez de bens materiais, e nunca toque nos recursos das outras categorias. Essa divisão parece simples, mas sua força está na aplicação disciplinada e contínua. Enquanto a maioria das pessoas deixa o orçamento à mercê do que sobrou no fim do mês, quem adota a regra 20-10-60-10 coloca cada real no lugar certo antes mesmo de pensar em gastar. A próxima etapa é entender como operacionalizar cada uma dessas parcelas na prática. Quais ativos escolher, como montar e manter sua reserva de emergência, estratégias de redução de custos no núcleo essencial e ideias criativas para usar bem seu fundo de experiências. Vamos começar pelo acelerador patrimonial, o motor que faz seu patrimônio crescer exponencialmente.
Acelerador patrimonial, fazendo o dinheiro trabalhar por você. Imagine se todo mês, ao invés de ver seu salário desaparecer com contas e consumo, uma parte dele fosse diretamente para construir um futuro mais sólido, algo que cresce enquanto você dorme, trabalha ou descansa. Essa é a função do acelerador patrimonial: transformar 20% da sua renda líquida em ativos que geram valor com o tempo. A lógica é simples. Enquanto a maioria das pessoas gasta primeiro e investe se sobrar, quem adota esse método investe primeiro e ajusta os gastos ao restante. Parece contraintuitivo, mas é exatamente isso que diferencia quem acumula patrimônio de quem apenas sobrevive financeiramente. Vamos a um exemplo real. Roberto começa a investir R$ 400 por mês aos 22 anos. Henrique começa com R$ 600 mensais, mas apenas aos 32. Ambos mantêm a disciplina até os 60 anos. O resultado: Roberto acumula cerca de R$ 1,9 milhão. Henrique termina com R$ 1,1 milhão. Isso mesmo, Roberto investiu menos, mas começou antes. Esse é o poder dos juros compostos, e quanto mais cedo você os ativa, mais você se beneficia. Mas afinal, onde alocar esses 20% de forma prática e segura? Aqui estão algumas opções com ótimo histórico de desempenho. Primeiro, o clássico confiável. CDB 100% do CDI. Retorno médio de 12,3% ao ano. É como aquele amigo que nunca te decepciona. Baixíssimo risco. Liquidez diária para emergências. Perfeito para reserva de emergência. Segundo, imóveis sem estresse. Fundos imobiliários, FIs. Média de 15,1% ao ano. Imagine ser dono de shoppings e prédios corporativos sem precisar de milhões. Renda passiva mensal, aluguel na sua conta. Potencial de valorização das cotas. Diversificação automática. Terceiro, sócio das gigantes. Ações diversificadas 14,8% ao ano em empresas sólidas. Aqui você compra pedacinhos de negócios reais. Carteira com Petrobras, Vale, Itaú e outras blue chips. Exposição ao crescimento da economia. Dividendos trimestrais como sócio. Quarto, o superativo secreto. Capacitação profissional, ROI de 200% ou mais. Esse aqui é o investimento que multiplica todos os outros. Cursos estratégicos, análise de dados, inteligência artificial, mercado financeiro. Certificações que aumentam seu valor de mercado. Cada R$ 1 investido vira R$ 3 no seu salário. O segredo está na diversificação e no horizonte de longo prazo. Não aposte tudo em um único tipo de investimento e evite retirar recursos a curto prazo. O crescimento real acontece com o tempo. Outro ponto-chave: automatize seus aportes. Configure transferências mensais automáticas para suas aplicações, como se fosse uma conta obrigatória. Isso elimina a tentação de gastar antes de investir. E lembre-se, o melhor investimento não é o mais quente do momento, mas aquele que você entende e consegue manter de forma consistente. Escudo financeiro, sua trincheira contra imprevistos. Imagine que você está dirigindo a toda velocidade rumo ao seu destino financeiro. Tudo vai bem, até que um pneu fura. Ou pior, você perde o emprego, enfrenta um problema de saúde ou vê uma despesa inesperada surgir do nada. É aqui que entra o escudo financeiro, sua reserva de emergência. Essa reserva funciona como um colchão de segurança para amortecer choques inevitáveis da vida. E, ao contrário do que muitos pensam, ela não é opcional. Quem não tem essa proteção costuma lidar com emergências da pior forma possível, se endividando. A regra é clara: você deve acumular o equivalente a 6 meses de despesas essenciais. Se você gasta R$ 3.000 por mês como básico, moradia, alimentação, contas fixas, então sua reserva ideal é de R$ 18.000. Esse montante deve estar facilmente acessível, mas não misturado com seu dinheiro do dia a dia, para evitar tentações. Mas onde guardar esse dinheiro? Aqui vão 3 opções ideais. Tesouro Selic, título público com resgate em até um dia útil e rendimento acima da poupança. É seguro, estável e simples. CDB com liquidez diária,
oferecido por bancos, rende próximo ao CDI, com retirada a qualquer momento. Conta digital separada. Algumas plataformas permitem criar subcontas específicas com metas. Ideal para a organização. Se, por algum motivo, você precisar usar a reserva, faça disso uma prioridade absoluta para recompor no mês seguinte, ainda que com aportes extras ou reduzindo momentaneamente o fundo de experiências. Sua estabilidade depende disso. Mais importante ainda, nunca utilize essa reserva para lazer, compras parceladas ou investimentos de risco. Ela não serve para gerar lucro, mas sim para garantir paz mental. Com o acelerador patrimonial fazendo o dinheiro crescer e o escudo financeiro te protegendo das tempestades, agora é hora de olhar para o que sustenta tudo isso: seus gastos essenciais. Vamos aprender a manter esse núcleo sob controle, sem abrir mão da qualidade de vida. Núcleo essencial, domando seus gastos fixos. Se existe uma parte do orçamento que costuma sabotar planos financeiros, é o chamado custo de vida. Moradia, transporte, contas, alimentação. Quando esses gastos consomem mais do que deveriam, não sobra espaço para crescer nem para se proteger. É por isso que o núcleo essencial deve ocupar, no máximo, 60% da sua renda líquida. Vamos começar pela moradia, que deve representar no máximo 35% da renda. Pagar aluguel alto só para morar em um bairro da moda pode custar sua liberdade futura. Se possível, renegocie o contrato. Considere opções como co-living, que divide custos sem sacrificar conforto. E se você já tem um imóvel, avalie se ele está adequado ao seu momento de vida ou se está comprometendo demais seu orçamento. Transporte vem em segundo lugar, com teto ideal de 15% da renda. Aqui, muitas pessoas erram ao financiar carros novos a perder de vista. Uma boa alternativa é optar por veículos seminovos, ou melhor ainda, repensar a real necessidade de ter um carro. O transporte público ou mesmo aplicativos de mobilidade podem ser mais econômicos no médio prazo. Despesas gerais, alimentação, energia, internet, celular, também fazem parte desse núcleo. O segredo é ter clareza e controle. Use planilhas ou apps para monitorar e identificar desperdícios. E antes de qualquer compra que não seja obrigatória, aplique o teste dos 3 dias. Isso resolve um problema real ou só uma vontade passageira? Usarei isso por mais de 2 anos? Existe uma alternativa 30% mais barata que cumpra a mesma função? Se a resposta a qualquer dessas perguntas for não, pense 2 vezes. Controlar o núcleo essencial não é sobre se privar, mas sim sobre evitar vazamentos invisíveis que comprometem sua capacidade de construir riqueza. Você está trocando o consumo imediato por tranquilidade futura, e essa troca vale muito a pena. Agora que suas bases estão seguras e seus gastos sob controle, é hora de falar sobre um aspecto que muitos ignoram, mas que é vital para sua jornada: seu bem-estar emocional e qualidade de vida. Vamos ao último elemento dessa estratégia: a vitalidade financeira. Vitalidade financeira, a liberdade de viver também o agora. Uma vida financeira saudável não é só sobre acumular patrimônio. É também sobre viver com leveza, alegria e propósito. Por isso, reservar 10% da sua renda para lazer e bem-estar psicológico é mais do que permitido, é necessário. Esse valor deve ir para um fundo de experiências com transferência automática mensal. Não confie na própria disciplina, confie no sistema. O objetivo é usar esse dinheiro para criar memórias, não dívidas. Algumas regras importantes. Não ultrapasse o limite. Se o fundo acabar, espere o próximo ciclo. Isso ensina autocontrole e planejamento. Nunca use recursos de outras categorias. O dinheiro do acelerador patrimonial ou da reserva de emergência não deve financiar viagens, jantares ou eletrônicos. Priorize vivências sobre bens materiais. Uma viagem, um show, um final de semana com quem você ama vale mais do que mais uma peça de roupa esquecida no armário. Estudos mostram que investir em experiências aumenta mais a felicidade a longo prazo do que acumular objetos. E quando o lazer é feito de forma planejada e dentro do seu orçamento, ele não gera culpa nem ansiedade. Lembre-se,
Equilíbrio é o que garante constância. Se você se sente preso, sufocado ou frustrado, tende a abandonar a estratégia. Por isso, esse espaço é sua válvula de escape saudável e te mantém firme nos outros 90%. Agora que você conhece cada peça da regra 20-60-10, é hora de ver como isso se traduz em transformação real ao longo do tempo. Vamos aos resultados. Por que isso funciona? O impacto comprovado da regra 20-60-10. Talvez você esteja se perguntando: essa divisão realmente faz diferença a longo prazo? A resposta é um sonoro sim, e não é achismo. Um estudo do Banco Central do Brasil mostrou que pessoas que seguem estruturas financeiras como a regra 20-60-10 por mais de 7 anos conseguem aumentar seu patrimônio líquido em mais de 230%, comparado a quem não tem um sistema de alocação definido. E o mais impressionante, esse resultado independe do nível de renda inicial. Ou seja, uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês, mas aplica a regra com disciplina, pode acumular mais patrimônio do que outra que ganha R$ 10.000, mas gasta tudo sem direção. Isso acontece por 3 motivos principais. Disciplina automatizada. Você não depende da força de vontade. O sistema cuida disso por você. Proteção contra armadilhas emocionais. Separar dinheiro para lazer e imprevistos reduz impulsividade. Construção de ativos reais. Em vez de acumular passivos, coisas que geram despesas, você acumula ativos, coisas que geram renda ou valorização. Com o tempo, os resultados se somam, se acumulam e se multiplicam. Quando você menos espera, está colhendo frutos que parecem inacreditáveis para quem vive no piloto automático financeiro. A verdadeira liberdade financeira não é fruto de um grande golpe de sorte ou de uma herança mágica. Ela nasce da consistência nas pequenas decisões diárias. É isso que transforma um orçamento comum em uma ferramenta de emancipação e conquista. Conclusão estratégica: torne-se dono do seu futuro. Se tem uma coisa que ficou clara até aqui, é que a verdadeira virada financeira não começa com quanto você ganha, mas com o que você faz com cada centavo. A regra 20-60-10 não é uma fórmula milagrosa, mas sim um sistema comprovado, acessível e realista. Você não precisa esperar o momento certo para começar. Ele é agora. Quanto mais cedo você aplicar essa estrutura, mais cedo verá os resultados. E mesmo que seus ganhos ainda sejam modestos, o hábito vale mais que a quantia. Lembre-se de João e Carlos. Quem começa primeiro, mesmo com menos, chega mais longe. Essa jornada não exige perfeição, mas comprometimento. O mundo está cheio de pessoas endividadas que ganham bem, mas não sabem cuidar do que têm. E também está cheio de histórias inspiradoras de quem construiu tudo do zero, com método, paciência e clareza. No final das contas, você tem 2 escolhas: continuar como está, refém do próximo salário, das dívidas e da ansiedade financeira, ou assumir o controle, reorganizar sua vida e decidir ser dono do seu futuro. Se este conteúdo te agregou valor, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Salve o vídeo para sempre que precisar, ele está lá para você. Comente: decidi ser dono do meu futuro. Porque a mudança real começa com uma decisão firme, e ela pode ser tomada agora mesmo.